Uma das piores crises humanitárias do mundo tem o seu palco no sudoeste da Península Arábica, próximo à entrada do Mar Vermelho, em um pequeno país de cerca de 40 milhões de habitantes, que praticamente morre de miséria e fome, o Iêmen. Um dos países mais pobres do mundo, o Iêmen convive não só com a escassez de alimentos e recursos em geral, como também com um conflito que abala o xadrez político internacional e tumultua o comércio no mundo. São praticamente 10 anos de guerra que tomam o pequeno país árabe de maioria xiita, que tem ao seu norte a Arábia Saudita, de maioria sunita, a leste Omã e ao sul o Mar da Arábia. Junto ao Golfo de Aden, que liga o Mar da Arábia ao Mar Vermelho, o Iêmen se contrapõe territorialmente à Eritreia e ao Djibouti, pequenos países que compõem o chamado Chifre da África, região tensa por conta da pirataria e ataques a navios mercantes de diversas bandeiras. O Iêmen localiza-se, portanto, numa região extremamente importante para o comércio internacional, mas que sofre intensamente com seus portos e estradas praticamente destruídos ou bloqueados por bombardeios. A economia do país sofre um colapso. Os preços dos alimentos subiram mais de 300% na última década e a fome avançou. Crianças desnutridas e morrendo de inanição são uma triste realidade do país. De acordo com dados da ONU, 1 em cada 2 crianças abaixo de 5 anos sofre com desnutrição no Iêmen. É uma estatística praticamente sem paralelo no mundo. Dentro desse contexto, mais de 540 mil crianças estão gravemente desnutridas. Trata-se de um país que depende da assistência humanitária e não tem mais condições de combater sozinho a grave crise de fome. Em certas áreas do Iêmen, as taxas de desnutrição grave e aguda chegaram a 33%. De acordo com a Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância e Juventude, há inúmeros relatos de que as pessoas estão nas ruas, à beira das estradas, implorando por ajuda. Além disso, cerca de 1,4 milhões de grávidas e mulheres amamentando estão desnutridas. A Unicef tem trabalhado para angariar recursos e ampliar a distribuição de suplementos de micronutrientes. De qualquer maneira, a situação é catastrófica. Na realidade, o Iêmen sempre teve uma história tensa e conflituosa, tendo sido objeto de disputas entre grupos diversos há séculos. Mais recentemente, no ano de 1962, foi fundada a República Árabe do Iêmen, sucessora do Iêmen do Norte, uma vez que o Iêmen do Sul permaneceu como um protetorado britânico até 1967. Em 1990, os dois estados fundiram-se, dando nascimento à República do Iêmen. Embora seja um país em desenvolvimento, é um dos mais pobres e corruptos do mundo. No índice divulgado pela organização Transparência Internacional, o pequeno país ocupa a posição de 164º dentre 182 pesquisados. A pobreza e a corrupção foram fatores que inclusive fizeram a população protestar durante o complexo fenômeno da Primavera Árabe. A insatisfação tomou as ruas a partir de janeiro de 2011, principalmente contra a fome, o desemprego e a corrupção. Todavia, os protestos não foram capazes de trazer reais melhorias para o país. Muito pelo contrário, ajudaram a mergulhar o Iêmen numa grave situação de instabilidade política e social, que levou a uma sangrenta guerra civil, inclusive. Esta que expôs à vulnerabilidade mais de 22 milhões de pessoas. Toda essa realidade tem se agravado principalmente por conta do conflito que envolve o grupo Houthis e o Ocidente. Os rebeldes Houthis derrubaram o presidente do país, Abd Rabu Mansur al-Hadi, no ano de 2015 e praticamente tomaram o controle do país. Eles são um grupo armado radical da minoria muçulmana xiita do país, denominada de Zaiditas. O grupo foi formado em meados de 1990 para combater o estado de cleptocracia que o país vivia, e ainda vive, sob o regime do então presidente Ali Abdullah Saleh. O nome vem de seu fundador Hussein al-Houthi, morto em 2004. Além disso, o movimento também se autodenomina Ansar Allah, que significa partidários de Deus. Após a invasão do Iraque no ano de 2003, naquilo que ficou conhecido como início da chamada Guerra ao Terror, em razão do atentado contra as Torres Gêmeas em Nova York, os Houthis adotaram o slogan Deus é grande, morte aos Estados Unidos, morte a Israel, maldição aos judeus e vitória para o Islã. Ou seja, trata-se de um grupo radical que não aceita a existência de Israel e declarou guerra praticamente ao Ocidente como um todo, tendo ligações diretas com o Hamas e o Hezbollah. Aliás, é justamente por conta disso que os Houthis atacam navios que supostamente se dirigem a Israel no Golfo Pérsico. Eles ganharam força política no início de 2014,
quando insurgiram contra Abdul Rabu Mansur al-Hadi, sucessor de Ali Abdullah Saleh. Durante esse processo, tomaram controle da província de Saada, no norte do país, e em 2015 capturaram a capital Sanaa, forçando Hadi a fugir para o exílio. Logo após, a Arábia Saudita interveio militarmente para tentar devolver Hadi ao poder, sendo apoiada pelo Bahrein e pelos Emirados Árabes Unidos. Contudo, os Houthis foram capazes de suportar os ataques, controlando diversas partes do país. Em 2017, assassinaram o ex-presidente Ali Abdullah Saleh, antecessor de Hadi e primeiro presidente do Iêmen unificado, quando ele passou a apoiar os sauditas. Ele foi executado em sua casa na capital do país e teve seu corpo ensanguentado exposto para denunciar a sua vergonha em ter se aliado aos inimigos. Assim, a guerra civil levou o governo do Iêmen, reconhecido internacionalmente, a se erradicar no exílio. Ou seja, o governo que possui apoio do Ocidente é o Conselho de Liderança Presidencial, presidido por Rashad al-Alimi, e ele foi criado em 2022, na capital da Arábia Saudita, em Riad, para tentar solucionar a guerra civil que vive o Iêmen. Foi, na realidade, fruto de uma negociação mantida em uma trégua de 2 meses, que ocorreu com a renúncia de Abdi Rabu Mansur al-Hadi. Nesse ínterim, Hadi transferiu todos os poderes do presidente e vice-presidente para o Conselho, que além de Alimi, possui outros 7 membros filiados a movimentos leais ao antigo governo de al-Hadi. A formação do Conselho é complexa. Ele é composto por 4 membros do norte do país e 4 do sul. Rashad al-Alimi, que era inclusive ex-conselheiro de Hadi, é quem o preside. Dentro do território do país, contudo, o controle é do grupo dos Houthis, que continua a receber apoio do Irã e do Líbano. Aliás, a maior parte da população iemenita vive nas regiões controladas pelo grupo, que além de já emitir dinheiro, recolhe impostos da população no norte do país. Além disso, controlam grande parte do litoral do Mar Vermelho, de onde lançam seus ataques aos navios mercantes e o principal porto do país. Assim, os Houthis parecem seguir fortes no conflito. Na realidade, especialistas afirmam que além de seguir o modelo do Hezbollah, que fornece extensos treinamentos militares ao grupo, eles recebem armas do Irã. Tanto os Estados Unidos quanto a Arábia Saudita afirmam que o Irã forneceu inclusive mísseis balísticos que foram disparados pelos Houthis contra Riad em 2017, além de alimentá-los com drones e mísseis de cruzeiro, que foram utilizados por sua vez para atacar instalações petrolíferas sauditas em 2019. Vale aqui mencionar que o fornecimento dessas armas diz respeito ao embargo da ONU em relação ao Irã e ao Iêmen. Todavia, obviamente, o Irã nega todas essas acusações feitas contra eles. De qualquer maneira, o conflito continua e tem se agravado por conta dos ataques israelenses em Gaza. Isso por conta do fato de que os Houthis têm apoiado o Hamas e o Hezbollah e se manifestado no sentido de que, a cada ataque feito em Gaza, ataques serão feitos contra israelenses e norte-americanos na região do Golfo de Aden. Isso tudo tem provocado uma tensão na região e obrigado embarcações comerciais a buscarem rotas alternativas, como, por exemplo, contornar a África pela antiga rota do Cabo da Boa Esperança, o que não somente amplia os custos de viagem, como também de seguro, o que provoca, obviamente, pressões inflacionárias. Praticamente 70% das embarcações que transitam na região já fizeram essa mudança de curso. Além disso tudo, órgãos humanitários da ONU denunciaram o uso de crianças soldados pelos Houthis. De acordo com dados das Nações Unidas, cerca de 1,5 mil crianças foram recrutadas e mortas em combate em 2020, além de mais outras centenas no ano seguinte. Vale sempre lembrar que o recrutamento e alistamento de crianças soldados constitui crime de guerra de acordo com o direito internacional. A ONU também relata que há pelo menos 23 funcionários da organização detidos e guardados como reféns pelos Houthis, além de muitos outros trabalhadores humanitários de outros organismos como o do Programa Mundial de Alimentos. Isso sinaliza o quanto é difícil penetrar no país para dar auxílio humanitário à população que sofre com o conflito e se encontra em uma situação de calamidade, pois não há qualquer segurança para esses agentes internacionais. Como se tudo isso não fosse suficiente, os Estados Unidos e o Reino Unido intensificaram recentemente seus ataques aos Houthis por meio de drones, atingindo inocentes como crianças e mulheres. O porto de Hodeida, por exemplo, controlado pelos Houthis e densamente povoado, foi atacado por Israel de maneira estratégica.
Contudo, ele é um dos poucos do país que ainda possui infraestrutura para receber importações de itens essenciais como alimentos, remédios e combustível. Ou seja, a situação humanitária é grave e os ataques ocidentais não têm surtido o efeito desejado, pois o grupo rebelde continua muito resiliente. Assim, a situação do conflito no Iêmen é extremamente complexa, tensa e multifacetada. Os ataques feitos pelos Estados Unidos e aliados parecem ainda não ter resultado no enfraquecimento real dos Houthis. Eles seguem controlando a capital, o principal porto do país, o litoral e o norte. Apenas o sul tem controle do governo no exílio. A escalada na região, a seu turno, pode levar não somente a uma invasão terrestre no país, o que seria uma catástrofe para a população local, que já morre de fome, como também a uma profunda crise internacional, envolvendo o Irã de um lado, os Estados Unidos, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos de outro. Além disso, o custo para o comércio internacional continua e seus efeitos são graves. O medo que assola a região praticamente transformou a rota por onde passa 70% do comércio do mundo todo em uma rota proibida. A rota alternativa tem elevado os custos e provocado uma pressão inflacionária de ordem global. Embora os Estados Unidos já tenham gastado mais de $1 bilhão em ataques contra o grupo, esse parece não somente continuar intacto, sem significativas perdas em sua estrutura de liderança, como também tem utilizado cada ataque para intensificar a sua guerra contra o Ocidente e angariar adeptos e apoio, principalmente no contrabando de armas e de recursos. O conflito, enfim, parece não ter fim, e tampouco uma solução simples a curto prazo. Enquanto as peças do xadrez internacional se movem, envolvendo uma rede de países, o comércio internacional é prejudicado, aliados e inimigos religiosos ampliam a tensão e toda uma população definha, sofrendo não somente por conta da guerra e dos bloqueios feitos contra as ajudas humanitárias, que tentam em vão levar alimentos e remédios, mas principalmente por conta da fome e da miséria.